Aperte o cinto, estamos acelerando a voz do trecho com um grande amigo meu, que é assim um prazer te receber aqui, Doutor Eduardo Henrique, vulgo para os extremamente íntimos, Alegria. Você tirou, desenterrou, hein? Grande Matheus, beleza? Só a turma de formiga que sabe dessa. Ótimo, agora de Uberlândia De também. Uberlândia agora e o mundo, agora o mundo também, e o mundo Obrigado também. pelo convite, cara, valeu. E doutor Eduardo, você tira o doutor, né? Só Eduardo tá bom. Tudo bem, Beleza? tudo bem, tudo bem. Tranquilo? Antes da gente Obrigado começar, pelo convite. que isso, cara, é um prazer te receber aqui. Antes da gente começar, vamos fazer aqui os meus agradecimentos, que eu tenho uma lista para agradecer aqui, né, porque é muita gente. Mandar um salve aqui para os cegonheiros, verdureiros, geladeira deitada, prancheiros, graneleiros, tanqueiros, caçambeiros. Os caçambeiros, eu queria trazer um caçambeiro aqui, Arábio. Mas vai ter que providenciar. Você sabe por que eu queria trazer muito um caçambeiro aqui? Por quê? Porque diz que eles não tomam banho. Nossa. Eu queria saber se isso é verdade, cara. Vai ter que trazer um boiadeiro, porque você só fala que eles andam igual cowboy. Então tá aí o convite, um boiadeiro, um caçambeiro que queira participar, os outros também, né? Os As outros portas também. tá abertas. As portas estão abertas aqui. Então, além desse pessoal que eu já falei também, um abraço para a turma do baú, os boiadeiros, a turma dos ônibus, a turma das Fiorinos, vans, as cristais, os guincheiros, motorista de aplicativo, motorista de... Eu não posso falar o aplicativo, né? De comida. Como é que eu falo esse trem, Transportador Ara? de alimento. Transportador de alimento. Boa, Ara. Boa. Transportador de produtos e alimentos. Isso aí. Mas vai ter que trazer um de cada categoria. Exatamente. E um abraço para todo mundo que tá aí no asfalto ouvindo a gente, que estiver em casa também. Um abraço, vamos começar aqui o nosso programa. Um agradecimento especial também ao nosso patrocinador, a Conquista Recapagem e a Drebor Borrachas. A Drebor aqui, patrocinadora também do Cuiabá. Para quem tá sabendo, o Campeonato Brasileiro vai ter começado. A gente tá gravando aqui, já vai lançar uns dias depois, né? Mas o Campeonato Brasileiro já vai ter começado e aí já vai estar com a camisa nova do Cuiabá. Então, quem aí tem interesse de comprar a camisa do Cuiabá, gente, a camisa nova, patrocínio da Capa, maravilhosa a camisa, hein? www.douradostore.com.br. Não perde a oportunidade, a camisa ficou maravilhosa. E para falar da Conquista também, o caminhoneiro aí precisou de recapar pneu? Procura a gente lá da Conquista, estamos com novidade, a gente já mostrou aqui, né? A nova Pilote CAD 2, a gente já falou aqui várias vezes de todas as qualidades que a Drebor tem e a Conquista também, com seus diferenciais. Precisou aí de quilometragem, de uma garantia boa, estendida, um serviço de qualidade. Pode procurar a Conquista, procura aí algum dos nossos representantes aí que você vai ser bem atendido, vai resolver o seu problema. E é isso aí, né, Arábio? Vamos começar aqui o nosso... Hã? É isso aí, bora rodar. Isso aí, bora rodar. E Drebor roda, hein? Drebo roda. Roda, eita nós, essa roda muito. Então vamos começar aqui o nosso programa com o nosso querido doutor Eduardo Henrique. Tudo bem? Bom demais, graças a Deus. Queria que você se apresentasse, falasse aí as suas credenciais. São muitas não, é fácil. Formado aí pelo FMG, né? Isso, formado pelo FMG em... Pai do Antônio. Precisa falar a data não, né? Não precisa não. Pai do Antônio e da Helena, casado com a Paula. Um Engenheiro. agradecimento à Paula, né, por ter autorizado aqui o nosso amigo que tá aqui, né? Também porque se não tivesse machucado, porque tá machucado, né, não tinha vindo, né, Arábio? Não sei se você sabe. Porque eu tô namorando, eu já tô namorando a vinda dele, deve ter aí uns 3 meses. E enquanto ele não machucou no futebol, pra poder parar e aí arrumar tempo pra vir cá, não teve jeito, né? Não, mas é lesão, daqui a pouco tá de volta aos campos. Dando show. Antes não tinha jeito mesmo, a lesão foi grave, mas tá tranquilo. Mas então formei na UFMG, moro em Uberlândia há 15 anos e trabalho na área de cardiologia. A gente mudou junto pra Uberlândia, então. Vamos junto. Eu mudei dia 21 de dezembro de 2008. 8? Isso. Eu 1º de fevereiro de 2009. Então, 2009. 2-3 meses de diferença, eu não sabia não. É. E eu nasci numa cidade próxima a Belo Horizonte, que você deve conhecer, né? Formiga, já ouviu falar? Já ouvi falar demais. Sou de lá também. Então é isso. Estamos por aí junto, então, nessa... Hoje você trabalha na Pulso. Hoje na né? Clínica Pulso, no Hospital UMC, né, aqui em Uberlândia.
e no próprio hospital, o MC mesmo. As especialidades de cardiologia, o que você faz? Cardiologia, então atendo consultório, a parte de exames também, ecocardiografia, né, que é o ultrassom do coração, teste ergométrico, que é o da esteira, que todo mundo sofre para fazer, né? Maravilhoso. Muita gente não quer fazer, mas é importantíssimo. E, por outro lado, também tem uns caras que falam, eu sou atleta, vou fazer. Aí a esteira ganha. Não tem jeito, não né? tem jeito. E nessa parte, acompanho também algumas cirurgias cardíacas com a parte do ecocardiograma. Então, Aquela no robótica geral, que você me mostrou aquele robótica. dia, que é aquilo, cara? Robótica Uberlândia hoje está entre os principais centros do Brasil. Hoje, né, em São Paulo e aqui em Uberlândia são pioneiros nisso aí. Como que é? O médico, tipo assim, ele dá a ordem pro robô ou o robô faz tudo sozinho? Não, tudo depende muito. Ainda, graças a Deus, não substituíram Eu ainda não. os médicos, ainda não. Tem um console, igual o joystick mesmo. Se adapta os dedos ali no joystick e o médico, o cirurgião, fica nessa câmera. O paciente fica na maca lá e o médico em outro local nem encosta no paciente, o médico do robô. E ele com o joystick ele vai mexendo, os movimentos são bem parecidos com os movimentos da cirurgia, ele faz com as mãos dele. E a pinça do robô, que é maravilhoso, o robô tem os braços mecânicos, né, do robô. Eu vi, tem um tanto de haste, assim, eu vi. Aquilo ali, o cirurgião primeiro faz uma incisão muito pequena, então essa cirurgia, o espetáculo dela é que não abre o peito todo igual as tradicionais, antigas não tradicionais. Meu avô tinha um daqui até aqui, sim. Não, hoje melhorou muito, até a aberta mesmo melhorou demais. Então a robótica faz uma incisão muito menor, não serra o osso, né? Uhum. E os braços mecânicos, como é uma coisa bem mais delicada, né, o tamanho da mão do cirurgião, aí vai o braço lá dentro, naquele corte pequeno, e faz a cirurgia toda. O que precisa fazer. O que precisa fazer. E o cirurgião controlando o joystick ali, brincando de videogame. É igual aquele caminhão, Arábio, que a gente viu lá no GFM, o rapaz controlando o caminhão por controle remoto. É praticamente a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Você sabe, trabalhando com máquina também, com o motor do paciente. Tem uma piada que o cara um mecânico vira pro um cardiologista e fala assim, cara, eu lembrei disso agora, vira pro cardiologista e fala assim, cara, mas eu faço a mesma coisa que você, eu troco válvula, eu substituo não sei o quê, falou tanto de coisa que faz no motor, e eu ganhei muito menos que você. Aí o cardiologista virou e falou assim, beleza, agora faz isso com o motor funcionando, que eu quero ver. Exatamente isso. E a parte legal disso aí, eu ia falar essa parte também, que algumas vezes o coração batendo mesmo. Então o motor funcionando, né? Não, o meu avô, quando ele deu o primeiro AVC, porque não sei se ele foi 2 ou 3. Quando ele deu o primeiro, ele foi fazer eu não sei se pode chamar de cirurgia, se era o exame, que ele dava um choque no coração para ele parar. Eu não sei se você lembra do caso. E aí dava outro choque pro coração voltar no ritmo correto. Sim. E aí, nesse meio tempo, deu. Não, isso assim, parece assustador, mas na cirurgia isso é até comum. Porque quando volta, faz parte. Essa arritmia, a gente chama de arritmia mesmo. E dentro da cirurgia acontece e volta, é esperado. Não, ele foi fazer só isso. Ele não tava fazendo outra coisa. Não. Achei que era durante a cirurgia. Ele tinha um problema de bater errado o coração. É a arritmia que fala, né? Tem algumas ele foi fazer só isso pra poder voltar ao normal. Ainda tem, até hoje tem. Ainda existe? Só na época do seu avô, não. Vai lá, interna, procedimento baixíssimo risco, procedimento tranquilo. Tem algumas vezes que o paciente interna cedo, final da tarde já vai para casa. Interna na UTI, seda, faz o choque lá para tirar a arritmia, à tarde está em casa, vida que segue. Tipo comendador, assim, fazendo fazendo um stand e faz de manhã e de tarde tá comendo costela gorda, né? Só falta juízo. Isso aí, só falta juízo. Só falta juízo. Figura. Então, assim, a gente vai falar aqui sobre as principais doenças cardíacas, né, pro caminhoneiro. Eu não vou fazer aquela brincadeira, viu, Arábio? De que a pessoa que der o dislike, porque aí é complicado, né? Essa aí é pesada. Essa é pesada, né? Não, mas pode aumentar um pouquinho a pressão, né? Só um pouquinho. Mas deixa o like, se inscreve, comenta no vídeo aqui e compartilha. E se der o dislike, a pressão vai aumentar só um pouquinho, tá? Não vai precisar de remédio, não. É só um pouquinho. Só pra te matar de raiva. Aí a questão do banho que você falou que o colega não gosta de tomar também é ruim pro coração, viu? É sério? Não, tô brincando. Não, pô, isso aí você me fode. Não.
Não chegou nessa parte, não. Mas igual eu tava falando aqui, a gente vai falar sobre as principais doenças cardíacas, né, que afetam os caminhoneiros e tal. E o que você pode falar um pouco para a gente começar a introduzir o assunto? O que você pode dizer aí sobre a experiência que você tem em clínica? Que tipo de doença que mais afeta o caminhoneiro aí que você já atendeu? Bom, o seguinte, vocês sabem muito mais que eu, né? Que o estilo de vida do caminhoneiro é complicado, né? É uma profissão espetacular e às vezes não tem o tempo, não tem a estratégia de fazer tudo que faz bem para a saúde, né? Então, o que acontece? A gente fala que existem alguns fatores de risco que o caminhoneiro, como algumas outras profissões, tem. E nessa profissão específica, a gente observa principalmente, cada vez mais, você tem que ter uma produtividade mais aumentada, tem pressa para chegar em tal lugar. Então, às vezes, o cara não tem tempo de cuidar da saúde, de fazer um exercício físico, de alimentar de forma adequada, né? E o que nós observamos muito nessa questão, que é muito comum a várias outras pessoas. O caminhoneiro, às vezes, nessa questão de viagem para muitos lugares, não tem um lugar específico de almoçar, de se alimentar, né? Uhum. Para na rodovia, num restaurante, num posto, alguma coisa, e às vezes, nem sempre, claro, tem muitos locais que as comidas são muito boas, sem dúvida nenhuma. Aliás, muitas das coisas que são gostosas é o que faz mal, infelizmente, né? É um doce, é uma fritura, tudo. Eu costumo falar com meus pacientes assim, o que faz mal? Pensa o que você gosta, o que é gostoso? É fritura, é doce, é massa, tudo isso aí pode fazer mal para o seu coração. Então, o caminhoneiro não é diferente. Então, muitas vezes é uma fritura que para no posto, tem que comer rápido. Ou então, mesmo que alimente de forma mais lenta, mas vai lá, faz uma refeição por dia, aí tem que comer muito, come fritura, churrasco, doce, sobremesa. E ele esquece de uma salada, esquece de fruta, essas coisas, né? Então, primeira coisa, essa questão de alimentação, aí vem o problema, a obesidade. O shape, né? O shape. E aí o shape mudando, aumentando o peso, aí começa a ter pressão alta, que é a hipertensão, começa a ter colesterol alto, glicose alta, que é a diabetes. Uhum. E aí é uma cascata. Aí vem os fatores Uma coisa de risco. puxando a outra. Uma puxando a outra, mas o que a gente vê em comum, assim, é essa questão de sedentarismo, né? Falta de atividade física e obesidade. Aí vem o resto, pressão alta, aí sal também, aí começa a alimentar com muito sal, né? O saleiro na mesa, que é um veneno. O cara vai lá, senta no posto, vai conversando, alimentando ali, sal para tudo quanto é comida. E aí vem os principais fatores, que aí são os fatores gerais para qualquer pessoa. Pressão alta, diabetes, que é glicose alta, né, no sangue, colesterol, que é gordura no sangue. E uma coisa, triglicérides, que é outro tipo de gordura, mas vem junto com o carboidrato, né, com a glicose, com açúcar. E uma coisa importante, estresse, falta de sono, né, porque aí o cara faz jornadas aí de 14 horas por dia, às vezes até mais. Hoje eu não sei como é que a legislação se pode... Hoje a legislação está até muito rígida quanto a isso, né? O cara não pode dirigir, teve até a doutora Roberta aqui falando sobre isso, teve também o Mike, existe um limite hoje, o cara, mesmo o autônomo, se ele passar disso, ele pode até passar, isso é responsabilidade dele, só que se a polícia pegar, o cara vai ser obrigado a parar e contar o tempo de descanso. Tem toda uma metodologia que tem que ser seguida. Hoje não tá aquela bagunça que era antigamente, não. Não. Mas mesmo assim, você tava falando de estresse, né? É uma profissão extremamente estressante. Você ficar atrás do volante ali, prestando atenção na via o tempo todo, né? Não tem como fugir disso. E aí o certo seria, entre aspas, uma aspas bem grande, né? Descontar isso numa atividade física, você acredita que sim? Sem dúvida. Tem suas particularidades, né? Cada caminhoneiro, cada profissional nas suas atividades. Programar, mesmo que seja, que parou no posto, parou 6 horas da tarde, vai fazer uma caminhada ali de 1 hora, por exemplo, em volta, porque geralmente esses postos, né? Geralmente muitos caminhoneiros param no mesmo local, tem espaço muito grande, vai fazer uma caminhada ali de 1 hora que seja. Em volta do posto mesmo, né? Posto.
40 minutos a 1 hora. Se fizer isso pelo menos 4 vezes por semana, já ajuda muito, já ajuda a perder peso, controla a pressão alta, porque você controlando o peso, a maioria vai controlando. Claro que existem aqueles casos que é genética, a pessoa já tem tendência à hipertensão, não é só a obesidade, então cada caso é um caso diferente. Mas a primeira coisa é movimentar mais, evitar esse sedentarismo mesmo. A dieta, hoje, até nessas questões de postos, né, os locais de alimentação melhoraram um pouco. Mas tentar controlar mais isso aí, evitar fritura, açúcar. Eu entendo muito assim, porque às vezes também o caminhoneiro vamos supor, para num lugar, vai abrir a gaveta para fazer comida. Cara, quantas horas você gasta? Horas é muito, né? Mas quanto tempo que você gasta para poder, você para o caminhão, vai fazer comida, depois tem que comer. Acabou de comer, você tem que guardar as coisas, limpar tudo direitinho, né? E ainda tem que fazer uma atividade física, né? Sim. Fica bem puxado, né? Inclusive essa questão de ele mesmo fazer comida, é até melhor. Muitas vezes você consegue fazer uma comida melhor quando você mesmo prepara, né? O caminhoneiro prepara, mas tem essa questão do tempo. Tem o objetivo, o tempo para chegada, o tempo para entrega de uma carga, alguma coisa. Tem algumas cargas horárias, geralmente de produto perecível, né? Que o cara não pode parar assim de jeito nenhum, né? Isso tinha que ser até bem cuidado, né? Sim. Parar um tempo para almoço, para a pessoa sentar, comer com tranquilidade, né? Tomar um café correto, um jantar correto. Isso que você falou, eu não tinha pensado, né? Que se você fizer uma refeição só, às vezes o cara só janta, vamos supor, levanta, toma um café, um copo de café mesmo, e depois vai só comer de noite, na hora do jantar, né? Isso é péssimo, então. Então, pelo menos, eles já fizeram alguns estudos, algumas universidades fizeram estudos para estudar a população de caminhoneiros mesmo. Eu andei lendo sobre isso, muito interessante. Eu li um sobre Erechim, foi feito ali na rodovia, esqueci o nome da rodovia, no Rio Grande do Sul, em Erechim, a faculdade de lá que fez, outra no interior de São Paulo e uma no Pará. Eles pesquisaram justamente isso, eles pegaram, o caminhoneiro parava nos postos, os que paravam eles entrevistavam. Você faz atividade física, você fuma, você bebe, você dorme, você viaja quantas horas seguidas, e assim, você vê que é muito comum. O cara não... Às vezes, mais de... Isso aí, esse estudo já tem uns 10 anos. Então, na época, eu não lembro se a legislação era rigorosa. Existia a lei, só que acabou não... ela não tinha sido ainda efetivada, né? Ela foi efetivada mesmo agora. Mas se eu não estiver muito enganado, se eu não estiver falando uma bobagem muito grande, a lei é de 2012 ou 2013, se eu não estiver enganado. E você vê que o pessoal... Era um pouco antes esse estudo, acho que era de 2011, 2012. E assim, é interessante que a maioria... viajava mais de 10 horas por dia. A maioria ficava, se eu não me engano, 5 dias fora de casa. Aí tem outra questão também, além do estresse, que é o estresse hoje que as rodovias cada vez mais cheias, mais perigosas, qualidade que a gente conhece, né? E longe da família, aí vem depressão, que também é um fator, não é um fator de risco para o problema, mas vai agravar. Vai agravar, a pessoa está com depressão, ainda tem que controlar o que ela vai comer, a atividade que ela vai fazer, a pessoa não vai dar muita conta. Coisa. A pessoa não vai dar conta. Só tem 24 horas, né? Exatamente. E assim, dormir um pouco, porque aí vem essa questão de ter que parar para descansar, não é só o cansaço, porque vem a privação do sono. Se o cara não dorme, vai subir pressão, porque tem um monte de hormônio que circula na gente, né? Você tem que dormir para as glândulas, né? A nossa máquina tem que descansar. Para parar de secretar algumas substâncias lá, um combustível tem que baixar e no outro dia levantar. Se você não dorme, tem aquele negócio alto o tempo inteiro. Vai entrar em falência uma hora, né? Não vai aguentar. Então, assim, Então, o uso de substância para poder continuar acordado, todo mundo sabe que prejudica, mas é exponencial, né? É terrível, assim, nesses estudos, inclusive, eles perguntaram, um deles foi para saber o uso de substâncias psicoativas, né? Substâncias que deixam o motorista mais alerta. Não foi a maioria que usava, não, mas em torno de 40%, menos da metade usava. E o que acontece? Qual que é o problema dessas substâncias? Na hora lá, ótimo, melhora a atenção, né, tem uma certa atenção, dá uma energia maior. Só que isso, a longo prazo, mesmo a curto prazo, o efeito dessa droga dura ali 3, 4 horas. Ele está alerta, está dirigindo, depois, aí que vem o problema depois. Dá tipo um efeito rebote e a energia cai.
Aí vem o sono, você está lá dirigindo o tempo todo, usou a substância, e a hora que ela termina o efeito, o cara dorme sem ver, dorme de olho aberto, né? Vem o cansaço, vem a fadiga, e aí é de onde vem os acidentes, né? Fora bebida alcoólica, assim, até que não é tanto, não foi tão frequente onde eu vi esses estudos aí, não. Mas a substância psicoativa para manter acordado, para melhorar a produtividade, né? Teoricamente aumenta, mas pouco tempo. E isso a longo prazo é terrível. E isso, inclusive, dá arritmia. Esses medicamentos podem causar arritmia no coração, que é essa, igual você falou, o coração bate fora do ritmo normal e vai ter problema no futuro, vai ter pressão alta e aí vem o pior, né? Que é infarto, derrame, que é o AVC, essas coisas todas. Isso, aí você já entra assim na questão, as doenças, né? Sim. Aí o infarto é uma doença, pode-se dizer assim? O Não. infarto é uma complicação de uma doença que chama aterosclerose. O que é aterosclerose? É o entupimento das artérias do corpo, do coração, no caso do infarto. Gordura vai acumulando com o tempo. Aquilo ali, o que faz acumular? Cigarro, colesterol alto, glicose, né? Diabetes, obesidade, genética também influencia. E aquela gordura ali vai acumulando. Dentro da veia, né? Dentro da veia, dentro da artéria, obstrui, causa aí não chega mais sangue naquela parte do coração, que é aquela parte morre, que é o infarto. Então, o infarto é a linha final dessas doenças todas. É como se o motor fundisse. É o motor fundindo, exatamente. Você não faz a manutenção, vai obstruindo uma válvula, vai queimando uma vela, alguma coisa e no final o motor funde. O fundir o motor, o que acontece? O que é o fundir o motor, né? É quando não existe lubrificação, Isso. e ele superaquece e aí rebenta tudo. Tudo. E o problema é que às vezes não dá tempo do mecânico chegar, né? No caso do corpo E humano. no caso do corpo humano, não tem guincho, né? Não tem guincho. Se der tempo até tem que ir a ambulância, mas tem que... Mas tem que tomar cuidado, porque a linha final é esse, é um infarto, é um derrame, e aí... Aí quais são as doenças, então? Você falou arteriosclerose. Arteriosclerose, que é gordura no sangue, em geral, entupindo as artérias. Infarto e derrame são os principais, mas ainda... O derrame seria o AVC. O AVC, que obstrui as artérias do cérebro. Hoje a gente nem fala mais derrame, mas é acidente vascular cerebral. É isquemia, que falta oxigênio no cérebro, ou falta no coração com infarto, ou falta no cérebro, que é o AVC. E aí as sequelas terríveis, né? Não fala mais, ou não mexe um lado. E aí acabou, né? Tem fisioterapia, tudo, lógico, você tem reabilitação, mas imagina um caminhoneiro que vive disso, que tem que, né, precisa... Então tem que cuidar para não chegar. Demorar anos para poder recuperar movimento, né? Recupera. Hoje tem muita... medicina evoluiu demais. E então, antes de... ainda tem alguns problemas. Por exemplo, pressão alta. Aí viaja, dorme mal, estresse, uso de substância, come mal. Dorme mal. Dorme mal. Pressão alta o tempo todo, ela vai lesando o coração, os rins e o cérebro, a cabeça, né? Entendi. E antes disso, então, você pode ter vários problemas. Aí vem problema no rim, você pode cair no hemodiálise. Aí imagina, você não tratou, tá em fazer hemodiálise, então tem que viajar a semana inteira, parar 2, 3 dias porque tem que fazer diálise. Então, assim, tem que prevenir lá atrás. Por isso que é importante essa prevenção, esses exames. E assim, e nunca é tarde para começar também, nunca né? Nunca é tarde, jamais. O pessoal que tá escutando a gente aí, cara, tenta melhorar a dieta aí, tenta fazer uma atividade, uma caminhada, e aí no fim de semana, se você puder fazer uma caminhada em casa com a esposa, né? A esposa vai até gostar, pô. Vai adorar. Dar uma voltinha, os dois caminham, um puxa o outro. Isso. Não, isso. Vamos junto. Normalmente a pessoa tá pelo menos 1 ou 2 dias em casa, né? Sim. Depende, né? Tem gente que fica 30 dias fora. Eu até entendo. Mas mesmo estando fora, dá uma volta no pátio onde você deixa o caminhão, ou mesmo no posto, né? Sim. Vão cuidar da saúde, porque sem vocês, o país para. Vocês sabem disso. A gente precisa de vocês, então vocês precisam ter saúde para poder tocar esse país nosso, né? É isso aí. Inclusive, essa questão, por exemplo, faz exercício e tal, tô sentindo alguma coisa. Claro que ele tem que fazer exames periódicos. O tempo que tiver, tudo bem, tá viajando muito. Se tiver 2, 3 dias da semana na cidade natal dele, ou uma cidade que ele vai ficar pelo menos 1, 2 dias, vai fazer uma consulta médica, faz uma prevenção, uns exames, porque, infelizmente, também, o coração às vezes é silencioso, né? E o que ele pode sentir? Aí vem a questão, por exemplo, tá fazendo... Por exemplo, no meu caso, que quando eu fui lá consultar com você... Você, senhor? Você. Sou de sua idade. Em cada perna, né?
eu tava sentindo muita sudorese, eu tava suando muito, assim, eu sempre suei muito, mas tava fora do normal. Sim. Tava fora do normal. Aí chegamos lá, realmente, eu tava com pressão alta e tal, começamos o tratamento. O que mais que a pessoa pode sentir? Ó, os mais comuns que o pessoal mais se preocupa é a tal da dor no peito, né? Mas você esperar até a dor no peito... Esse aí já é o último estágio. Muitas vezes é o último estágio, nem sempre, mas o que a gente tem que ficar de olho? Cansaço, faz uma caminhada e está cansando mais do... Você fazia uma caminhada e de repente começou a cansar mais do que o habitual, né? Do que você cansava antes. É um sinal de alerta. Um desconforto e a dor, Matheus, não é só dor no peito. Deixa eu só fazer uma pergunta antes da gente continuar. Pode falar. Tá. Você fala assim, tô cansando mais que o habitual. Mas tem algum limite? Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo ritmo. Claro, Isso é. claro. Qual que é existe um limite pra gente observar ou não? Não, é o seguinte, é mais subjetivo mesmo, de pessoa para pessoa. Vamos supor, você voltou a caminhar, você está parado lá, viaja muito, não, eu quero cuidar da minha saúde, vou começar a fazer atividade física. Lógico que no começo você vai cansar, está parado muito tempo, igual você falou, com o envelhecimento vai cansar mais rápido. Mas aí, tudo bem, estou cansando a ponto de ter falta de ar e ter que parar, não está certo. A falta de ar que você tem que parar uma caminhada, não está certo, a maioria das vezes não. Então procura um cardiologista, um clínico, tem que fazer os check-ups, né, os exames. Não tem nada, vamos aos pouquinhos, vamos aumentando. Caminha meia hora, 40 minutos por dia, 4 vezes por semana. Vai aumentando tem uma regrinha prática que a gente usa muito para explicar para os pacientes. Se você estiver caminhando, igual você falou do colega com a esposa, se estiver caminhando os dois, vão conversando, andando e conversando. Se chega um momento, você está andando, vamos aumentar o ritmo. Tá conseguindo conversar ainda, vamos andar mais rápido. Chegou um ritmo, você não está conseguindo falar um com o outro porque está cansado, esse ritmo está acima do meu limite. Então você já começa a reduzir. Aí você caminhou, depois de, vamos supor, 1 mês, 2 meses, você está fazendo atividade física regular, começou a cansar antes de 20 minutos, você não cansava. Você já estava fazendo, né? Já estava treinado, já estava fazendo. Tá errado. Tá cansando por quê? Alguma coisa aconteceu diferente. E aí a questão da dor no peito. Não é a dor só no peito. A gente fala que dor, mandíbula. Tem infarto que dá dor no dente, inclusive. Dor na Sério? mandíbula. Dor abaixo da mandíbula, acima do umbigo. Qualquer lugar, você tem que excluir problema cardíaco. Mesmo nos braços? Mesmo nos braços, tanto direito quanto esquerdo. Por isso que aquela vez que eu te liguei que eu tava sentindo mal, era dos rins. Mas você falou, vai direto pra olhar com o coração. Porque como além de eu estar acima do peso, ainda tem histórico na família, né? Histórico na família é tiro e queda. Muitas vezes, quem tem parentes de primeiro grau, pais, irmãos, a chance aumenta de ter também. Então, essas dores, qualquer uma dor dessa que for forte, principalmente se for forte, né? E com exercício, é outro dado importante. Fez esforço, doeu. O peito, o braço, o dente, que seja. Parou de andar, melhorou, a chance de ser cardiológica, de ser cardíaca é maior. Agora, tem várias outras causas de dor, mas assim, graças a Deus, a maioria não é do coração, a maioria dessas dores. Mas tem que prestar atenção, né? Tem que ficar de olho, né? Principalmente se tiver esses fatores que a gente falou, pressão alta. Então é dor ou uma falta de ar fora do normal. Falta de ar fora do normal. É os principais sintomas que... Sim. Aí tem outros que são mais raros, mas assim, o pessoal desmaia. Aí já é mais grave, né? Então, a arritmia, por exemplo, que é se o coração batendo fora de ritmo, um dos sintomas pode ser desmaio. Mas aí ele vai ter sintomas antes até de dirigir. Antes ele já vai ter outras coisas, né? Já deve ter alguma... Até chegar no desmaio, ele vai provavelmente ter a dor e negligenciou isso. Alguns casos ele sente o coração bater mais rápido e aí desmaia. Então, muitas vezes é isso, sabe? Mesmo, porque assim, eu lembro uma vez também, eu não lembro agora se foi minha mãe que teve um problema de ansiedade. Eu não lembro agora quando. Foi alguma pessoa da minha família. Ela estava achando que era do coração, mas foi ver ansiedade. Uhum. Tem como identificar isso ou não? Tem que fazer o exame? Só o médico examinando e fazendo exame eletrocardiograma, esses exames cardiológicos, né? Eletrocardiograma é um exame super simples de fazer, em 2 minutos faz o exame, que sim, salva muitas vidas, é um exame muito rápido mesmo. Você já fez alguns. Deita na cama lá, coloca aquele tanto de fio. Sabe quando foi o primeiro? Uma máquina de tortura. Sabe quando que foi o primeiro que eu fiz? Cara, Dr. Vander.
Formiga. Doutor lá de Formiga, doutor Wander. Excelente. Aham. Mandinho. Foi assim, eu tava no tiro de guerra, cara. Era 6 de junho, dia 5 de junho teve show do Vitor e Léo. Nós fomos pra exposição, Mas então tá douradona, enchemos não, o que tá boné, bacana. enchemos o boné. E eu era da fanfarra, cara, eu tava com um tarol na mão. Aham. Aí, tava todo mundo perfilado. Cara, era 100 homens, os 100 tava de ressaca. Um ia cair. O que caiu foi eu. Desmaiei com aquele tarol. E os caras, em vez de segurar, não. Ele chegou assim, eu bufo no chão. Fiquei com dor na nuca um mês. Aí, por causa disso, que eu fui no Dr. Wander e fiz o meu primeiro eletrocardiograma. Pois é, por aí que começa. Porque aí deve ter sido desidratação, mas tem que descartar. Foi. Não tem outro jeito. Com certeza foi E outra desidratação. coisa, você me falou uma coisa importante. Bebida alcoólica, existe uma síndrome, o pessoal acha que é brincadeira, existe uma síndrome pós-feriado, síndrome que tem um nome em inglês, e síndrome do coração pós-feriado. A pessoa às vezes bebe demais, hoje em dia tem o energético, tem essas coisas todas, mistura energético com uísque, com não sei o quê, e desencadeia arritmia. Essa arritmia Sério? que você falou do seu avô, a maioria, uma chama fibrilação atrial. Ela é muito comum nesse pessoal. Aí bebe tanto, não dorme, aí vem o estresse de novo e dá arritmia no outro dia. Mas quando você tá de ressaca, você sente o coração. Às vezes, se você estiver muito Mas a desidratado. maioria, porque ele dispara mesmo por desidratação. Mas aí é um taquicardia, ele é acelerado normal. Mas isso Essa pode outra, piorar, então. Pode piorar. E aí pode evoluir para um desmaio. Se não, como diz, não mata, mas leva um desmaio, pelo menos aí fica assustado e vai fazer exame, né? Entendi. E aí essa síndrome pós-feriado pode dar isso. Então, bebida alcoólica com essas substâncias malucas aí, às vezes pode... Aí, galera, ó, se encher o boné no feriado, não pode dirigir no dia seguinte, não, hein? Tem que avisar o patrão lá, falar, patrão, hoje não tem jeito, não. Tem risco de arritmia. Risco de arritmia. O Arábio gostou. O Arábio Vai cair de gostou. atestado, hein? Final do ano, o Matheus presenteou nós com Red Label. Eu nem vim trabalhar. 2 ou 3 dias só pra descansar, né? Pior que sintoma de Covid, né? Mas pelo menos é um uísque bom, então... Aí, então, o sintoma a gente já falou e tal. E prevenção? Prevenção. Aí passa basicamente por tudo isso. Agora, você falou assim, não tem idade para começar. Claro que não tem. Porém, quanto mais cedo, melhor, né? Uhum. Se a pessoa vem desde a adolescência, da juventude, faz atividade física, alimenta bem, não estou falando que não tem que comer nada. O pessoal fala, mas aí, igual uma vez um senhor falou, doutor, eu fui no outro médico, ele me cortou a cerveja, ele me cortou a carne, ele me cortou a fritura. Eu falei com ele, você não quer que corte os dedos também? Cortou tudo. Então, não é assim tirar tudo. Você tem as coisas certas de comer. Hoje em dia, cada vez mais tem estudos o que faz mal, o que não faz. Açúcar é um dos piores, né? Doce, açúcar é um dos piores. Então, você vem alimentando bem. Claro, no fim de semana tem um churrasco. É saber dosar, né? Saber dosar. Pode, não tem problema. Eu tinha um personal trainer, chama Wagner. Um abraço pro Wagner. Se algum dia ele assistir esse podcast, tem muitos anos que eu não vejo ele. Ele falava assim, cara, se todo dia... Você comer lá, tipo assim, na segunda-feira você comer lasanha, na terça você come feijoada. Eu falo assim, porque geralmente tem muita gente que come em restaurante. E é o caso do caminhoneiro. Na segunda-feira você come lasanha, na terça você come feijoada, na quarta você come, sei lá, fala um trem bom em Arábia. Rabada com... Não, eu não gosto de rabada, não. Pode ser, é gorduroso, pode ser, rabada. Você tá entendendo? Quando chega no sábado e no domingo, pô, o que você vai comer? Porque o bom você já comeu a semana inteira, pô. Tem que ter um pouco de equilíbrio. A palavra é essa, equilíbrio, então, né? a prevenção começa aí, alimentação adequada, atividade física, tem que fazer. Cada vez mais a gente sabe que faz isso, sempre fazem estudos. Atividade física, quanto tempo, quantos dias... sempre prova que é muito melhor do que quem não faz. Outra coisa, cigarro é um veneno não só para o pulmão, para o coração, obstrui a aterosclerose, o entupimento das artérias. O cigarro causa e é terrível. Interessante, nesses estudos que eu te falei, que eu li, nessas pesquisas que eles entrevistaram, a maioria não fumava. Para mim foi uma surpresa. Eu achei que com o estresse da direção,
muito tempo sozinho. Achei, o cara vai pitando o tempo inteiro, né? Mas de uns anos pra cá diminuiu bastante, muito, né? Não sei agora que esse raio desses... como é que chama aqui? Vibe, né? Vibe, é. Aquilo é pior ainda, né? Eu tenho uma turminha que eu ando com eles, e sabe quem que é? Cara, é um atrás do outro. Eu gosto demais desse, mora no meu coração, mas, cara, é um atrás do outro. Isso é terrível. Aí eles falam assim, não, experimenta. Eu falo assim, eu não vou falar quem que é, não, mas eu falo assim, deixa eu te contar, eu já tô acima do peso, então eu tenho uma propensão à compulsão. Se eu tomar esse negócio, cara, eu não vou largar. Então eu prefiro nem pôr a mão, nem pôr a boca, né, vamos dizer assim. Sim. Então a prevenção passa por isso aí. Se fuma, para de fumar, porque, mas fumei a vida toda, mas sempre tá em tempo. Então, dependendo, né, lógico, se não tiver feito estrago grande, 4, 5 anos já limpou aquilo ali que ele fumou, mesmo que tenha sido mais tempo. Depois de um tempo consegue dar uma limpada. 5 anos pra frente, você já volta, o seu risco é igual ao de quem não fuma, se você não tiver doença nenhuma. Claro, alguns já tiveram infarto, aí já mas parando ainda melhora. Entendi. Né? Então, tudo isso aí, prevenção vem exercício físico, alimentação, e quanto de exercício físico? Igual eu te falei, 40 minutos a 1 hora, pelo menos 4 vezes por semana, que dá aí 240 minutos por semana, que é aqueles 240 a 300. 300 aí já é difícil, imagina. 300 vai dar... 60 minutos, 5 50. dias, 1 hora por 5 dias. Então, não é todo mundo que tem esse tempo, né? Mas, quando a gente quer, a gente consegue tempo. Isso é verdade, isso é verdade. Eu tenho um caminhoneiro que eu sigo, ele roda nos Estados Unidos. E lá tava muito frio esse dia pra trás. E um dia eu tava reparando, o que ele faz? Ele para no posto. Eu não dou conta de fazer isso. Como ele já era mais magro e tal, ele consegue. Ele parava no posto e ficava assim. Ele corria até no começo do caminhão. Ele usava o caminhão como se fosse uma régua. Ele ia até na cabine do caminhão, abaixava e punha a mão no chão. Voltava correndo, no final do caminhão, abaixava e punha a mão no chão. Espetáculo. Durante um tempão, né? Isso é um exercício maravilhoso, né? Quase um funcional, né? Exatamente. Quase um crossfit. Quase um crossfit. Pegar o pneu, Eu não dou conta de fazer isso, não. Só tentar. Não, pneu não é crossfit, porque se pneu fosse crossfit, eu era crossfiteiro, porque eu rolo pneu o dia inteiro na Garra Capaz. Então, crossfiteiro eu já não sou. Então, pneu pra mim não é crossfit, não. Então, assim, a gente falou de sintoma e tal. Tem 2 outras coisas que eu queria te perguntar. Antes de eu entrar na mais delicada, eu queria perguntar se tem alguma... perguntar uma pergunta é ótimo, hein, Arábio? Adoro um pleonasmo, né? Tem alguma pergunta que todo mundo te faz, ou que algum caminhoneiro sempre ele te faz na hora da consulta? Uhum. Essa é interessante, eu falo que não tem resposta, né? Que a gente não prevê o futuro, mas uma pergunta interessante, muito simples, mas muito difícil. Às vezes a pessoa chega para mim, vai consultar, fala, eu vim fazer um check-up, tá? Então eu queria saber se eu vou ter problema cardíaco no futuro, ou se eu vou morrer do coração. Aí você morrer do coração todo mundo vai, porque o coração vai parar, né? Mas... Aí você fala que a bola de cristal não tá funcionando. Falei, acabou, não carreguei onde eu, né? Igual a Alexa. Nossa, essa pergunta não tem resposta, mas se você fizer, né, tudo, né, certo e prevenir, a chance é muito menor. Não tem como garantir 100%. Aí faz todos os exames cardiológicos. Eletro, ecocardiograma, teste da esteira, vários. Dá tudo normal. Isso a gente vê, às vezes, até com famosos acontece aí, né? O cara fez tudo, jogador de futebol, fez tudo lá, mas caiu duro lá, morreu morte súbita, mas estava tudo normal. Tinha algum exame errado. Não estava errado, porque nada é 100%. Nada. Né? Nós somos humanos, não tem jeito. E o grande problema disso, que eu acho eu vou até falar aqui, olhando para a câmera, falando com você, caminhoneiro que tá vendo a gente, não use a exceção como regra. Porque isso que o doutor Eduardo falou, a pessoa que nunca teve nada e cai dura, isso não é a regra. Isso é a exceção. É o caso, assim, 1 milhão que vai acontecer. E tem alguns casos que acontecem isso, e aí eu te falo porque tem gente próxima de mim que fala, adiantou de quê? Regrou a vida inteira, morreu do mesmo jeito. A gente não pode ir por esse caminho, né? É raríssimo mesmo, porque são doenças... sempre a gente vê algum jogador de futebol. Gente,
Sempre não. É Eu muito lembro, raro. cara, eu tenho 34 anos, eu lembro de 2 ou 3. Um era aquele cara do São Caetano, outro foi numa Eurocopa uns 2 anos, 2 ou 3 anos atrás, não sei. E teve um esses dias que eu vi, mas assim, de uma liga lá da puta que pariu, não sei aonde. Acho que da Liga Africana eu vi esse aí também. Da Liga Africana, né? É os 3 que eu lembro. E pô, alguns ainda dão 34 sorte anos. que conseguem ser socorridos, igual Da Eurocopa ele Isso, foi socorrido, né? eu acho que ele é da Dinamarca, atacante. Então, assim, essas causas raríssimas são raras, então realmente não são comuns, são exceção mesmo. Então, a maioria, você fazendo prevenção, consegue evitar e responder essa pergunta, né? Se eu vou morrer do coração. Faça por onde, né? Tente controlar que... E eu costumo responder, filho, não, seus exames estão normais, eu vou morrer do coração hoje? Ó, hoje, por favor, olha para os 2 lados da rua antes de atravessar, para você não morrer de outra coisa. Seu coração hoje está tranquilo, mas não vai, né? Presta atenção para não morrer de outra coisa. Então, é complicado, mas... Mas essa analogia é muito boa. Eu pensei que agora essa analogia é muito boa, porque a vida acaba sendo... Você faz uma travessia, e se você fizer uma travessia sem olhar pros lados, cara, você vai se fuder. E olhar pros lados é o quê? É cuidado. Exatamente. O que é olhar pros lados? Você cuidar, igual você falou, cuidar da dieta, cuidar do comportamento, né? Você fala do estresse. Porque a gente não consegue... Isso eu acho muito engraçado, e eu nunca tinha pensado por esse lado. Você não controla o estresse. Você não consegue controlar isso. Você consegue... Aliás, desculpa, não é nem controlar. Controlar também não, mas assim, você não consegue nem amenizar, porque você vai sentir. Mas você tem que... Você tem que aprender a lidar com o estresse. Lidar com ele. Isso. A palavra é essa, lidar com ele. Tem várias formas, tem terapia, tem exercício físico. Sim. Cara, e hoje você tem celular, todo mundo tem celular, gente. Sim. Você consegue fazer uma psicoterapia aí, todo mundo tem plano de saúde, você consegue fazer uma psicoterapia onde você tiver. Sim. 40 minutinhos aí da semana, né? Do dia não, é uma vez por semana. E você vai conversar com uma pessoa preparada. A gente teve aqui, né, a doutora Schneider deu uma aula para nós aqui do que é você cuidar da sua saúde mental. Porque esse tipo de coisa vai te ajudar a levar o pão para a mesa todo dia e não levar o pão para a mesa do próprio caminhoneiro, mas da gente, porque sem eles a gente não vive. Esse é o propósito, vou falar de novo, esse é o propósito do nosso trabalho aqui, né, Arábio? Fazer que o caminhoneiro tenha uma qualidade de vida melhor, que ele consiga lidar melhor com os problemas dele, sejam eles financeiros, sejam eles de mecânica e sejam eles também de saúde, né, Arábio? É o mais importante, né? Sem saúde, nem problema financeiro, nem problema mental você vai ter, né? É isso aí. Inclusive, você está falando, agradecer os caminhoneiros, porque eles são, além de serem importantíssimos para o país, eles são importantes para a vida, né? Porque material hospitalar, medicação, tudo depende deles, né? Aquela época da pandemia. Nossa, foi um desespero para nós. Então, assim, sempre agradecer. Inclusive, nós, médicos, reconhecemos muito a função dos caminhoneiros, é espetacular. Então, o Brasil não roda sem vocês, não. É isso aí, gente. E aí, eu falei da pergunta que você mais recebe, é se o cara vai morrer, né? Você falou. Mas aí eu entro num dado mais delicado. Porque aí eu tenho exemplo, não de dentro de casa, mas de gente próxima a mim. Que é aquele medo do jaleco. A gente nem chegou a falar isso antes. Mas eu acho... a gente estava falando aqui, eu acho importante a gente falar isso. Porque, como diz um amigo meu, só fica doente quem vai no médico. Como que é? Vai procurar, vai achar, né? Vai procurar, vai achar. Mas não quer dizer que não tá lá, né? Sim. Esse é o grande problema. Essa questão do medo, a questão do jaleco, existe, inclusive, um CID, né? Um código de doença, no caso da pressão alta, que é a hipertensão do jaleco branco. É esse o nome. A pessoa entra no consultório, o médico vai olhar, a pressão está alta. Vai embora para casa, tem um aparelhinho dele lá, o doutor está sempre 12/8, que é o normal, até 13, até 14/9, abaixo de 14/9 é o normal. 12/8, que é o mais, né, categorizado assim como normal. 13, tal, mas sempre normal. Chega no consultório 15/9. E você vai investigar, nada, é o medo de estar ali no médico. O que tem que
É uma coisa até difícil, Matheus, porque isso vem de muito tempo, né? O médico era pouco acessível, era aquela pessoa que você ia só quando estava doente. Quando tava morrendo, né, no caso. Então, quando ia ao médico é porque era muito doente. Aí, muitos anos isso já mudou. Você vai ao médico hoje é para uma conversa, para prevenção, para não ficar doente, né? Uhum. É a medicina preventiva. Que é igual a mecânica do caminhão, pô. Você tem a mecânica preventiva e corretiva. Isso. Pô, vão na preventiva, é muito mais barato, gente. Isso. Exatamente. Se for pensando assim, eu vou na preventiva, na manutenção preventiva com o médico. O mecânico vai lá me olhar, não tem nada. Né? Se aparecer, hoje em dia, principalmente na cardiologia que eu falo, tudo tem jeito, para tudo tem jeito. É medicamento, várias classes de medicamentos para tratar isso, aquilo. Não resolveu, tem cirurgia. Claro, ninguém quer ser operado do coração, mas tem cirurgia para isso, tudo tem jeito. Falo que na cardiologia agora. Chega um momento, né? Você vai tarde ou não cuida. E existem complicações, lógico. A gente viu a história de famoso que foi fazer cirurgia cardíaca, faleceu depois de cirurgia, cara novo. São complicações que podem acontecer. Mas, no geral, é preventivo para você evitar chegar a um problema desse. Né? Não, e engraçado que, assim... Perdi o que eu ia falar, que ódio que eu tenho quando acontece isso. Mas, assim... porque a pessoa... antigamente, né, você tinha muitos médicos também que eles eram meio grossos, cara, vamos dizer assim. Eu lembro de um... eu não lembro agora se ele era endócrino. Porque assim, gordo, quando é desde criança, Arábio, se você um dia tiver filho e for acima do peso, você vai levar ele, desde que ele é criança, no nutricionista, no psicólogo, no endocrinologista, em tudo que você imaginar. Eu ia em todos. Desde que eu tenho uns 10 anos, eu vou em todos. Eu lembro que tinha um, cara, ele era muito ignorante. Muito, mas assim, muito ignorante mesmo. E hoje não é mais assim. Vocês estão vendo aqui, gente. Vocês estão vendo aqui. São pessoas como a gente, não tem nada de diferente, eles vão conversar com a gente, conta caso, conta piada. Claro. Quantas vezes no consultório, a gente fica mais. Aliás, a gente menos consulta, né? Mais conversa do que. Mais conta caso e fica rindo, principalmente caso do passado, né? Não, eu lembro uma vez de um funcionário nosso, cara, que a gente foi fazer uma campanha de vacinação. Bem antes da pandemia, muito antes, a gente nem tava no prédio novo, era o prédio antigo da empresa, e aí eu lembro que ele é mais velho que meu pai, na época devia ter uns 52 anos, alguma coisa assim. Ele não queria tomar vacina, ele não entrou na sala de medo das pessoas que estavam lá. E nem era médico, era enfermeiro, era técnico de enfermagem, eu nem lembro mais quem que tava lá, tem muitos anos isso. Então, assim, caminhoneiros, vamos cuidar, pô. Nós dependemos de vocês, né? Vamos cuidar. E tem algum caso de caminhoneiro que você atendeu, algum caso interessante de problema cardíaco que você atendeu, de algum caminhoneiro, assim, alguma coisa? Teve. Na verdade, eu acho que 2 casos muito semelhantes, quase iguais. Eu até achei que a pessoa tinha combinado de contar a mesma coisa. O que aconteceu? Mas era interessante que eu já atendi alguns caminhoneiros e essa questão do estresse, todos que eu atendi, tem essa questão do estresse, o fator estresse dormir mal, é muito comum. Mas 2 casos foram muito interessantes. Bem parecidos, que um vinha de Goiás, não lembro a cidade, e chegando, sei lá, a 100 quilômetros de Uberlândia, ele começou a ter dor no peito. E ele suar frio, dor no peito. E assim, claro, hoje ele me contando, dá pra ver que a dor dele era de um infarto mesmo. Mas ele não sabia, achou que aquela dor era refluxo, era azia, queimação, alguma coisa. Então parece com refluxo? É importante falar isso também. A queimação aqui atrás do esôfago, né, no meio do peito, muitas vezes a pessoa acha que é azia, ou até dor no estômago. Ficar de olho também. Claro, a maioria pode ser, porque comeu uma fritura, alguma coisa... melhora com um antiácido, alguma coisa, lógico. Mas isso aí também pode ser sintoma do coração, principalmente dor na boca do estômago. Uhum. Tá? Esse começou a ter dor na boca do estômago, suor frio, não, é uma fritura que eu comi no posto. Ele ainda falou desse jeito. Encostou, ele desmaiou. Porque é dor, né? A dor é muito... Dor e outra coisa, ele deve ter tido, porque uma das complicações piores do infarto, o que mata no infarto é a arritmia, que o coração bate totalmente errado até parar. Ele teve alguma arritmia, essa que dá o choque, e voltou, graças a Deus, voltou sozinho. Ele encostou o caminhão, viu que estava tudo escurecendo, encostou.
apagou. A hora que ele acordou, ele falou, tirei o cochilo. Pegou o caminhão, mas você tava no meio da estrada? Não, eu tava num trecho. Por que você não entrou na cidade? Falei, falta só 100 quilômetros, eu vou chegar. 100 quilômetros. E chegou em Uberlândia, passando mal, foi pro hospital. Ele entrou dentro do hospital, já diagnosticaram um infarto e tal. Um deles teve uma parada cardíaca dentro do hospital. Nossa. Ele entrou, apagou. O médico reanimou, né? Fez todo o procedimento. Os dois, então, foram constatar comigo que estavam bem, né? E já tinham acontecido isso, vieram consultar com o cardiologista depois, para ter controle, né? Uhum. Então eu fiquei, assim, impressionado. O hospital colocou eles no eixo, vamos dizer assim. Colocou no eixo. Aí vieram já com um medo, né? De ter outro, porque, né? Gato escaldado, né? Não tem medo de água fria. Exatamente. Eu não quero ter outro. Não quero ter outro infarto. Então foram controlar para saber o que tinha que fazer. E ficaram... Um, inclusive, parou de viajar para longas distâncias. Falou, não, agora eu viajo para próximo, chego em casa, faço minha atividade física. Os dois ficaram finos, viu? Entraram no eixo e até hoje não tiveram, né? Consertaram. Até hoje não tiveram mais nada, não. Então, eu achei muito interessante essa história. Maluca, né? Uma coisa tá louca. Aí você desmaiar é por causa de uma arritmia e o pior, se desmaia dirigindo, ainda pega outro, né? Então, morri de acidente. Esse ainda conseguiu. Os dois... O outro não desmaiou, não. Esse é o que foi pior. O outro viu, foi passando mal até chegar em Uberlândia. Você vê, esse negócio de irresponsabilidade é foda. Uma vez... O problema é que esse dia eu não tinha escapatória. Eu tinha que resolver. Eu tava sozinho em casa. Eu moro ali um quarteirão do hospital. Minha esposa estava em Cuiabá visitando os pais, aí eu comecei a ter a dor da cólica de rins. E eu tinha que ir pro Lembro dessa hospital. dor sua também. Eu tenho que ir, não tem jeito. E aí, um quarteirão, eu não vou de carro. Eu não vou de carro, tirar o carro da garagem pra virar a esquina. Não, eu vou a pé. Nem vai chamar ajuda, né? A hora que eu cheguei lá, que o médico bateu o olho em mim, você tá ficando louco? Em tempo você tem um infarto aqui, me apresentava, sei lá, 19 por alguma coisa. Podia ter chamado a ajuda, né? Ou então... Não, no caso, só se fosse vizinho, mas era, vizinho? Era 2 horas da manhã, porra. Acorda o vizinho. Acorda o vizinho. Eu não tive coragem, né? Você vai desmaiar de dor na rua, vai bater cabeça, vai dar muito mais trabalho. Então... Isso é verdade. Chega. Não, pra levantar isso aqui, meu amigo. Trabalho pra todo mundo. Cara, eu lembro... Nossa, esse trem de ser obeso é foda, velho. Eu lembro quando meu avô morreu e precisou levar ele pra enterrar. Rapaz, não foi fácil, não. O homem era grande e não tinha o carrinho. E foi da casa da minha tia até no cemitério. Teve que juntar 1, 2, 3, 4... Cara, eram uns 10 homens pra carregar aquele caixão aqui, pra revezar, né? Ia 4 e ia revezando, até chegar no cemitério. Eu acho que eu vou ter dó porque eu não tenho tantos filhos, né? Não tenho filho nenhum. Meu avô tinha 4 filhos, fora os parentes, eu não tenho nenhum. Quando eu morrer, se eu ficar desse tamanho, eles não vão me carregar, não. Fudeu, não tem jeito, não. Tem amigo, mas você não vai... Vai demorar muito. E assim, já encaminhando já pro final do programa, tem algum caso seu na estrada? Eu sei que você viaja muito, você dá muito treinamento e tal, atende outras cidades. Tem algum caso do trecho aí que aconteceu com você, pra você contar pra nós? Isso é de praxe, a gente pede pra todo mundo. Na verdade, não foi nem recente. Aliás, tem muitos anos, eu era estudante de medicina ainda, lá em Belo Horizonte. Porque eu ainda hoje viajo muito, mas graças a Deus nunca tive acidente de estrada, nem que eu me lembre, nem pneu furou. Mas uma vez, naqueles feriados que tinha a exposição agropecuária lá em Formiga, né? Todo mundo de BH queria ir pra lá no feriado e tal. E nós que eu enchi a cara, né? Antes do aniversário da cidade. E essa foi interessante, chegando em Formiga, mas um daqueles lugarejos ali, aqueles povoados ali, nós fomos num Fusca de um colega, 4 marmanjos dentro de um Fusca. E animados... A previsão, né, a rota era chegar às 7 horas da noite em Formiga. No caminho, esse Fusca esquentou demais o motor, isso em 1999, 2000, mas o Fusca era lindo, azul, muito. Você até conhece o dono do Fusca. E aí, conheço! Chegando, aí ferveu o motor, paramos o Fusca. Não é possível, nós vamos perder essa exposição, não é possível. Como que nós vamos fazer aqui agora no meio do nada? Passa carro, ninguém para.
E aí falamos, vamos andar. Andamos. Isso era o quê? Uma sexta-feira? Sexta-feira. 10 horas da noite? Não, era 7 horas. Já tinha atrasado porque o Fusca tinha que ir mais devagar um pouco. Era umas 7, 8 horas da noite. E falamos, vamos andar um pouco, tem um povoado aqui, vamos andar, sei lá, andamos uns 500 metros, 1 quilômetro no máximo. E nada de ajuda, não tinha celular na época. Pelo menos a gente não tinha, né? E fomos pedir pro colega lá, num bar, num boteco. Pessoal sentado lá, tranquilo, tomando cervejinha, pinho. Vamos pedir ajuda, não, mas eu morrendo de fome. Eu olhei lá naquela vitrinezinha que tem lá no bar, lá um peixe. Tinha uns 6 meses, quase tava lá. Que você tem que bater a mão pra tirar o mosquito, pra saber, né? Eu olhei e falei, não, eu vou comer esse peixe aqui. E o pessoal, não, você tá louco, você não vai comer isso. Eu falei, gente, eu tô com fome e a gente não sabe que hora que vai embora. Mandei ver o peixe, ainda perguntei pro rapaz lá depois, você é traíra? Ele olhou pro amigo dele, é? É traíra, né? Traíra sem espinho. E depois o pai de um colega teve que buscar. Eu não sei que fim virou o Fusca, como que ele chegou em Formiga, mas chegou lá. Então esse foi um dos apuros que eu passei, mas deu tudo certo. O pai buscou, nós chegamos na exposição, foi tudo, no final deu tudo certo. Tudo certo. Depois você me conta quem que é o dono do Fusca. Depois eu te conto. E na volta, por incrível que pareça, na mesma viagem, aí é uma coisa que eu até pergunto pra vocês, assim, como que vocês conseguem, é o tal de dirigir à noite. Eu tenho problema com isso também. Eu tenho, assim, adoro dirigir, sempre gostei muito de dirigir, mas dirigir à noite eu vejo colega que adora dirigir só de madrugada. E na volta o colega estava todos cansados, eu era o mais descansado. Passamos o fim de semana lá e os dias com os pais. Não, vamos deixar para passar o domingo em Formiga e ir embora às 7 horas da noite. E é perto, cara. Perto, 190 quilômetros, né, BH. E chegando ali em Betim, alguma coisa, eu acordei, eu dirigindo. Eu acordei com o grito do colega que estava do lado. Tinha um ciclista, eu já estava no acostamento, um ciclista. Quase que eu peguei, graças a Deus. Chapau, rapaz. Saí, depois eu até parei o carro, que a perna ficou tão bamba que eu tive que passar a direção. Que é o negócio de dirigir à noite. Então você dorme de olho aberto, né? Sem ver e cansar. Que eu me lembro foi isso, assim, não tive nenhum apuro que eu passei, só o medo de ficar no meio da rodovia à noite, esse do Fusca, né? Mas tava com 4 também, ninguém ia mexer com 4 moleques, né? Mas eu às vezes fico meio... Esse negócio estressado com esse negócio de dirigir à noite. Esse negócio de dirigir à noite é foda, cara. Eu prefiro, assim, sair... Em vez de sair de noite, eu prefiro sair de madrugada. Sim, eu também. Tipo, umas 4 horas da manhã. Tá, à noite? Tá, beleza. Mas eu sei que daqui 2 horas vai clarear. Então é 2 horas mais na maciota, depois eu posso deslanchar. Porque o meu problema é não ver o que tá lá na frente. Sim. Você vê o que tá aqui, ó, o farol ilumina. Isso. Agora, você não sabe o que foi tá esse. Esse é o grande problema. O bicicleteiro lá, o ciclista no meio da noite lá. Esse era 10h30 da noite, mais ou menos. Ah, mas aí tem um rapaz que me contou. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Por que tem muita gente que dirige à noite? Por causa do trânsito. Ele tava me contando que aquela rodovia Belém-Brasília, o fluxo de caminhão dela é tão absurdo durante o dia que você não anda. Então você tem que ir à noite pra você poder andar, porque senão você vai gastar um dia pra fazer, sei lá, 200, 300 quilômetros de tanto caminhão que tem na estrada. Então, algumas pessoas optam por viajar à noite por causa disso. Isso eu não sabia. E por último aí, pra gente poder finalizar, né, é o caminhão que você mais gosta. Nunca tive um caminhão, infelizmente, mas como você sabe, meu pai, ele não foi caminhoneiro, mas meu pai trabalhou viajando muito tempo. Na época ele viajava no F4000. Ele transportava pneu. Fala em F4000, você viu do comendador lá? Não vi, não. Ele comprou, lá da Planeta. brincando. Eu não te contei isso, não? Não. Ele comprou eu quero caminhonete. fotos, quero Aquele andar nela. começou a trabalhar, ele comprou ela quando minha avó vendeu a Planeta, né? E ele comprou ela e colocou lá. Aquela antiga. Aquela antigona. Dessa aí, farolzinho quadrado. Isso. Aí ele comprou, tá lá na recapagem. Nossa. Depois tem que meu pai viajava nessas, na recapagem. Eu sempre falava com ele, eu acho que todo menino, toda criança gosta de caminhão, né? E eu falava, pai, que dia que você vai comprar uma Scania pra gente? Não, meu filho, daqui a pouco eu vou ter uma Scania. É aquela bicuda. Aí, a 113, vermelha. É vermelha, linda. Essa aí. Eu tenho um colega que realizou meu sonho porque ele comprou pra ele e eu andei na dele. Ele comprou uma só porque ele gosta de caminhão, né?
Ele comprou, reformou, linda, parece com essa aí. Ó. Nossa, tem que trazer ele aqui então, pra nós contar os casos, por que ele gosta de caminhão. Vou falar com ele. Ele não mexe com outra coisa. Com outra coisa, eu não sei se ele já trabalhou com caminhão, mas ele sempre gostou muito, ele tem uma empresa aí, e ele adora, comprou, o sonho dele de criança era ser Scania. Falei, o meu também, só que eu não não cheguei nesse nível ainda, né? Não cheguei nesse nível ainda não. Igualzinho essa aí. Essa pra mim é... Essa é bonita mesmo, essa é bonita demais. Essa é um clássico brasileiro, né? Clássico. É um clássico 1992, 91. A gente tem aqui algumas campanhas, né? Banheiros mais limpos para os caminhoneiros, né? Uhum. E uma dessas campanhas que a gente tem é a volta do caminhão bicudo, né? Porque esse bico na frente ele protege o caminhoneiro, tem uma série de vantagens, né? Você consegue ter uma cabine maior e acabaram com ele por causa de bobagem, cara. Acabaram com ele por causa de bobagem, por causa de 2 metros das rodovias. Não sabia. E aí hoje você tem esses caminhões menores, né? E acaba que não resolve nada. Você podia dar mais conforto pro caminhoneiro e não dá por pura burocracia política aí. Mas enfim, muito obrigado pela presença, pelas informações, né, Arábia? Muita coisa que eu não sabia, que eu nunca nem imaginava. E olha que a gente consulta há quanto tempo já, né? Que eu nunca nem imaginava. E tá aí, caminhoneiro. Tá aqui. Tivemos uma aula hoje sobre do que você precisa fazer para evitar problema cardíaco. Porque é quase uma epidemia, né? Sim. É quase uma epidemia. Hoje, algumas estão aumentando, mas o que mais mata no Brasil são as doenças cardiovasculares. AVC, infarto, né? Essa parte do... Aí vem câncer, as outras. Mas a parte cardiológica tem que... Então, temos que... simples, né? Cuidar. Nem tem custo alto. Prevenção para você não gastar depois também. Temos que cuidar aí da saúde da gente, porque a gente depende de vocês, né? Então vamos cuidar aí pra gente poder cuidar da nossa família e cuidar das coisas da gente, né? Muito obrigado pela presença. Agradeço demais, foi um prazer. Cara. Que isso aí. Vocês aí. Parabéns por tudo que vocês fazem aí. Obrigado. Demais. Não deixa machucar de novo pra poder vir cá, não. Não. Vamos voltar outra vez pra falar de outro. Só uma corridinha, futebol, já aposentei. Até porque eu não tenho o salário do Neymar, né? Não dá pra ficar parado. Não dá, não. Exatamente. E você que tá acompanhando aí, meu amigo caminhoneiro, uma boa viagem, que Nossa Senhora te acompanhe e vamos que vamos.